Capítulo 11. Que mais? Você me pergunta, que mais você gostaria de me dizer antes que a gente se separe? Meu jovem amigo, claro, há mais 1000 coisas das quais gostaria de lhe falar um pouco. De qualquer forma, como lembrava Freud, a gente nunca consegue transmitir o que sabe de melhor. Você me escreveu uma vez, acho que foi depois de minha carta sobre a formação. Entendo que identificar-se ao analista não possa nem deva ser o que o paciente espera de uma cura. Mas me parece difícil imaginar que ao longo do tratamento não haja um pouco ou mesmo muito disso. Afinal, você repetiu várias vezes que os pacientes nos idealizam. E é bom que seja assim, é bom que eles suponham que sabemos mais do que sabemos de fato. Isso ajuda a cura a funcionar. Mas pergunto, se nos idealizam, como eles não estariam a fim de se identificar conosco? Pois é, disse que identificar-se com o terapeuta não pode ser o que se espera de uma terapia. Acrescentei o fim da análise como o momento de tornar-se analista. É mais uma maneira de propor a identificação ao terapeuta como solução. Há nisso uma certa covardia terapêutica. Não sei o que fazer com seus problemas, mas, igualmente, continue vindo aqui, pois em troca você se tornará analista como eu. O que você diria a um médico que não conseguisse curar a sua pneumonia, mas, em compensação, lhe trouxesse a ficha de inscrição do vestibular de medicina? Haja paciência. Isso dito, no decorrer da cura, há muitos momentos em que é inevitável que o paciente nos considere e nos use como modelos. Houve uma época em que, recém-chegado ao Brasil, eu era considerado um psicanalista muito estrangeiro. Esse trademark, made in France, fazia de meus atributos mais facilmente idealizáveis. É curioso o número de meus pacientes que decidiam um dia fazer doutorado ou pós-doutorado no exterior. Concordo. São efeitos de identificação ao analista. Enfim, você acrescenta. Se é assim, será que o terapeuta não deveria, de alguma forma, levar em conta esses percalços da cura e assumir a responsabilidade que vai junto? Se entendo direito, você se pergunta se não deveríamos considerar que, bem ou mal, a um momento ou outro, serviremos de exemplo para nossos pacientes e, portanto, aceitar a responsabilidade de quem pode servir de exemplo para muitos. Não concordo do princípio. Só não sei se concordamos sobre o que o exemplo que importa, pois é claro que, por este caminho, seria fácil chegar à ideia de que o terapeuta deve mostrar ao mundo e a seus pacientes uma face feita de normalidade tranquila, de bem-estar equilibrado. Em suma, o casaco que a gente veste no consultório deveria ser uma fachada que pudesse ter, para os pacientes, uma virtude terapêutica. Afinal, contemplando a segurança aparente com a qual atravessamos a vida e escolhendo-a como modelo, quem sabe os pacientes consigam apaziguar algumas de suas dores. É isso? Pois é, não tenho nada contra um pouco de identificação. Como lhe disse, concordo em pensar que seja um mal inevitável. E concordo também que a identificação dos pacientes conosco nos impõe uma responsabilidade. Só que entendo essa responsabilidade de outro jeito. A longo prazo, identificar-se com uma máscara é desesperador. Pedir ao terapeuta que ele se fantasie... Perdi aqui, gente. Peraí. Pedir ao terapeuta que ele se fantasie para propor a seus pacientes um modelo legal significa condenar os pacientes à tristeza de uma eterna quarta-feira de cinzas. Portanto, se você sente uma responsabilidade diante da tendência de seus pacientes a se identificarem com você,
Essa responsabilidade deveria lhe sugerir o seguinte: seja você mesmo, ou seja, não haja para apresentar a seu paciente e ao mundo uma imagem que seria agradável ou mesmo presumivelmente boa para quem a ela se identificasse, mas haja quanto mais perto possível de seu desejo. Você não deve se vestir, conter seus gestos, modular sua aparência ou inibir sua vida pública de forma a compor a vinheta de uma normalidade desejável. Deveria, ao contrário, comportar-se pública e privadamente como seu desejo manda. Você me pergunta por quê? Aqui vai. Concordei com você, em alguma medida, inevitavelmente, o paciente se identifica com o terapeuta. Concordo também com a ideia de que isso implica uma responsabilidade do analista. Ora, sua responsabilidade é de viver quanto mais próximo possível de seu desejo, de forma que se seu paciente procurar um exemplo em você, será o exemplo de quem ousa se permitir o que deseja. Uma anedota. Nos últimos anos de minha análise em Paris, quando já era jovem analista, fui convidado a um baile de máscaras. O convite dizia que a fantasia era obrigatória. Claro, assim como vários jovens colegas, aceitei o convite com prazer. Cogitei uma fantasia, mas na hora do vamos ver, cheguei na festa com meu terno de flanela. Óbvio, ninguém me barrou na porta. No entanto, mais tarde, enquanto eu conversava numa roda composta de convidados sem fantasia, a dona de casa se aproximou e perguntou, irônica: "E vocês, então? Cadê suas fantasias?" Com uma boa presença de espírito, um amigo respondeu: "Mas estamos todos fantasiados de psicanalista lacaniano." A piada produziu a hilaridade geral, porque dizia a exata verdade. Todos naquela roda tínhamos preferido não nos fantasiar, porque queríamos convencer o mundo, sem contar os eventuais pacientes que poderiam estar na festa, de que éramos psicanalistas. Resultado, estávamos mesmo fantasiados de psicanalista. Se tivéssemos escolhido uma máscara de Arlequim ou Pierrot pelo prazer da festa, estaríamos menos fantasiados e, com isso, talvez seríamos mais psicanalistas. Mas a história não acaba aqui. No meio da festa, eis que alguém me assinala que meu analista tinha chegado. Nossa Senhora, que é isso? E, de fato, Serge Leclerc estava lá, numa suntuosa fantasia de dama do século XVIII, talvez a própria marquesa de Merthieu, das ligações perigosas, com tudo que tinha direito: amplo vestido rendado, leque na mão, pancake, pó quase branco, alta peruca, sinal falso e generoso decote, depilado claro. Pois bem, não era a hora de minha sessão, mas ganhei de graça uma das melhores interpretações da minha análise. Há uma outra pergunta sua que ficou até agora sem resposta. Você me escreveu o seguinte: entendi que você não defende normalidade alguma. Você não quer definir uma maneira de ser que lhe pareceria mais certa do que outras. Mas será que não há algo que, de alguma forma, mesmo sem querer, você promove em seus pacientes? Pensando bem, não sou tão neutro quanto disse. É verdade que nada me parece patológico, a menos que seja, direta ou indiretamente, o objeto da queixa do paciente. Mas você tem razão. Há uma coisa que prezo e outra que, de certa forma, antagonizo e tento contrariar, mesmo que não seja objeto de queixa. Prezo a qualidade da experiência vivida. Mas a qualidade não é uma questão de agrado ou desagrado. A qualidade da experiência é função da intensidade com a qual nos permitimos viver. O destino, digamos assim, nos serve pratos variados.
alguns dolorosos, outros jocosos e festivos. O importante para mim não é que os dolorosos sejam evitados, o importante é que todos sejam saborosos, ou seja, que topemos saboreá-los. É muito raro, por exemplo, que entenda o trabalho psicoterápico como uma forma de consolação que tentaria atenuar o impacto de uma lembrança ou de um evento penosos. Das várias formas possíveis de infelicidade, a que me parece mais aflitiva não é necessariamente a que mais dói. Muito mais trágico me parece o destino de quem atravessa a vida sem se molhar, como se os efeitos felizes ou nefastos escorressem sobre a pele como a água sobre as plumas de um pato. Com seus altos e baixos, imagine nossa vida como uma breve passagem por um circuito de montanhas russas. Quem atravessasse a experiência anestesiado, sem gritos, pavor e risos, teria jogado fora o dinheiro do bilhete. Tenho a ambição, ao contrário, de ajudar meus pacientes a viver de tal forma que, chegando ao fim, eles possam dizer-se que a corrida foi boa. Vamos ao que antagonizo, mesmo que não seja objeto da queixa do paciente. Antagonizo, em geral, os artifícios pelos quais desistimos de ser sujeitos, ou seja, as estratégias que encontramos para evitar aquelas dificuldades de viver que fazem parte do lote standard de nossa cultura. Sobretudo, as estratégias coletivas. Desconfio das instituições políticas, religiosas, burocráticas que oferecem a seus adeptos uma chance de esquivar-se das expressões básicas da subjetividade moderna. Desde a incerteza moral, o que é justo, o que é errado, até a questão sempre aberta sobre o nosso desejo. Qual é meu querer? Por que antagonizar essas formas de descanso da subjetividade? Fechando o círculo. Porque elas diminuem a intensidade da experiência, tornam a corrida sem graça. Enfim, você me pergunta qual seria minha última recomendação. Aqui vai. Seja humilde. Não quanto aos efeitos e resultados que você espera de seu trabalho, mas seja humilde na aceitação das condições impostas por seus pacientes. Haverá os que não conseguem nem sentar nem deitar, mas só podem falar caminhando. Haverá os que devem ficar silenciosos durante semanas para se convencerem de que não é proibido calar-se. Haverá os que só querem vir de vez em quando, porque não toleram uma obrigação em suas vidas. Haverá os que somem durante semanas a cada vez que você viaja, porque não podem se impedir de punir quem os abandonou. Haverá os que querem vir cada dia só para sentir o cheiro de uma presença amiga. Haverá os que não falam, mas perguntam o que você acha, porque precisam ouvir sua voz, e pouco importa o que você dirá. Haverá os que se irritam porque você não os abraça, e os que não querem ser tocados. E os que não aguentam ser tocados. Eles querem mudar, e você também pode, junto com eles, pode querer que eles mudem. Mas uma mudança não é coisa que possa ser imposta. Ela não virá da imposição do rigor abstrato da técnica que você aprendeu, do setting no qual você se formou, ou da teoria com a qual você escolheu justificar suas palavras e seus atos terapêuticos. Ao contrário, para que uma mudança aconteça um dia, é preciso que uma relação comece, e uma relação só pode começar nas condições que são irrenunciáveis por seu paciente. Em suma, avance desarmado. Um abraço, dessa vez com todas as letras. Acho que terminou, gente. Tinha a impressão que tinha mais coisa. Terminou. Nossa, que despedida. Beijos.